Você quer ser abençoado em todas as áreas da tua vida? Obedeça a palavra de Deus. Se esforce para obedecer os imperativos categóricos de Deus. Vamos na palavra para você entender a importância de você não murmurar, de você não reclamar e de você confiar naquele que te arrancou do inferno. Chega aí. Queridão, aqui nós estamos no livro de Números. Números 14, mas por hora o que nos interessa é o versículo 26. Mas se você puder examinar todo esse livro, faça o que vai ser bênção para a sua vida. Aqui, ó. Os murmuradores serão proibidos de entrar na terra. Ou seja, não receberão a sua herança. Não receberão a sua bênção. A prosperidade que deveria entrar a vida deles em todas as áreas não acontecerá por causa dos murmuradores, por causa da reclamação, da não confiança em Deus, da não fé em Deus. Irmão, em nome de Jesus, seja abençoado confiando em Deus. Vamos lá. Depois disso, o Senhor falou a Moisés e Arão: até quando sofrerei com essa comunidade perversa que murmura contra mim? É a criatura murmurando contra o Criador. É a criatura dizendo ao Criador: mas o que fazes? Você está entendendo a loucura? A criatura que não consegue enxergar um palmo à frente está reclamando e duvidando do seu Criador. E esta mesma criatura estava cativa no Egito, sendo humilhada, ridicularizada, espancada, mergulhada em todo tipo de corrupção, de violência, de depressão, de todo tipo de sofrimento humano que você possa imaginar. O Criador foi lá e libertou eles. E agora eles estão aqui murmurando. Tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Aí, a criatura está reclamando do Criador. Diz-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente vos farei conforme o que pediste. Vossos cadáveres cairão neste deserto. Nenhum de todos vós que fostes contados segundo o vosso recenseamento de 20 anos para cima, que contra mim murmurou, sim. Nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Esses últimos dois não reclamaram. Vigiaram a terra, viram que verdadeiramente a terra manava leite e mel e confiaram no Senhor, independente dos problemas, das calúnias, difamações, perseguições, assassinato de reputação e etc. Mas as vossas crianças, sobre as quais dissestes que seriam capturadas, farei entrar nesta terra, ou seja, os pais não vão entrar. A herança deles irão entrar. A herança deles serão abençoadas. Mas os pais eu não quero mais. Ou seja, Deus, o Criador, lhes rejeitou, porque eles primeiro rejeitaram o Criador. E o Criador agora está reagindo. E elas conhecerão a terra que rejeitastes. Quanto a vós, porém, vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que vossos cadáveres sejam consumidos neste deserto. 34. Segundo o número dos dias em que sondaste a terra, isto é, 40 dias, levarei sobre vós as vossas culpas por 40 anos, um ano por um dia, e sabereis o que significa me desobedecer. Está aqui. A importância de você ser levado à igreja, que é uma terra de transformação. Preste atenção.
Quando Deus te encontra, é para mudar a sua vida. Quando Deus encontra o ser humano, geralmente numa condição que não dá para mensurar aqui, que é uma condição horrível, é para mudar aquela vida, é para restaurar aquela vida. Mas devido à falta de compromisso com o Criador, a desobediência, a murmuração, a falta de compromisso em conhecer, em se aproximar deste Criador, o que acontece? O Criador fica indignado. Ao invés de receber a bênção fica literalmente retida. E a pessoa fica ali durante anos e simplesmente não conseguem receber absolutamente nada. Por isto, a importância de você se auto-examinar. Você está na igreja há 5 anos, 10 anos. Como é que é a sua vida nestes 5 anos, que para nós seres humanos é um tempo curto, né? É um espaço curto de tempo. Dentro destes 5 anos, como é que está a sua vida? Como é que está o teu caráter? A sua ética, a sua moral, os seus hábitos e as suas ações? Houve mudança? Porque a mudança, ela só vem por meio da palavra. Se você é o tipo do crente que só vai para a igreja, que só recebe, só lê a palavra de Deus na igreja, só ora na igreja, irmão, eu lamento te dizer, mas você não vai entrar. Você não vai entrar. É importante que você comece a mudar os seus hábitos. 35. Eu, o Senhor, falei, e certamente assim o farei a toda esta comunidade perversa, aos quais se rebelaram contra mim. Serão consumidos neste deserto, e aqui morrerão. Chega aí. Aqui a importância de você conhecer a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que não conseguem entender o Antigo Testamento e muito menos o Novo. Mas o que eu acabei de ler para você, ela é uma história que aconteceu, muito fácil de se compreender, e você vê que muitos daqueles irmãos, milhares daqueles irmãos, eles foram tirados do Egito. Foram libertos do Egito. Mas o Egito não saiu deles. Você entende isto? Você entende que quando Deus te encontra trancado, trancafiado, algemado, aqui, ó, a algema, ela é aqui, ó, na mente. Ele liberta você a partir daquela libertação, daquela oportunidade, daquela bênção que ele te deu. Você vai trabalhar com ele. Você precisa conhecer o seu libertador. Você precisa conhecer o seu redentor. Você precisa conhecer o seu paracleto. Você precisa conhecer quem é o seu dominador. Você precisa conhecer quem é o seu Deus. Você precisa conhecer quem é esse Senhor que te libertou e como que você vai conhecê-lo. Já que você não pode abraçá-lo, você não pode pegá-lo e você não pode vê-lo. É por meio da palavra de Deus. Se você não é um investigador, um examinador da palavra de Deus, você não sabe quem é Deus. Você não conhece o seu humor.
Você não conhece o seu caráter. Você não conhece a sua ética, a sua moral e a sua cultura. Você não conhece porque você não examina o próprio Deus, que é a sua palavra. Tudo que nós podemos saber de Deus está na sua palavra. Se você só fica esperando que o pastor fale na igreja, que o professor de escola bíblica dominical fale na igreja, que os irmãos falem na igreja, você não sabe quem é Deus. E se você não sabe quem é Deus, como que você vai se libertar? Como que você vai alterar? Como que você vai mudar? Como que você vai quebrar a cultura do Egito que está dentro de você? A única forma que nós temos de quebrar a cultura do Egito que está dentro de nós é no examinar da palavra, irmão. Por que nós temos mais de 90% do povo de Deus na miséria? Palavra dura, né? Na miséria e na pobreza. A maioria morando em favelas, morros, periferias, morando em barracos. Por quê? Muitos trancados em manicômios, presídios, hospitais e moradores de rua. Por quê? Aquilo ali é desobediência, irmão. Eu vou fazer um outro vídeo aqui de Deuteronômio, capítulo 28, para você entender que o capítulo 28 de Deuteronômio ele não fora cancelado por Jesus. Jesus não abrogou a lei. Ele veio cumpri-la. E tem um monte de pastores, professores de escola bíblica dominicais, canalhas, dizendo que a lei é obsoleta, que você não tem que dar importância à lei. Mas Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, está bem explícito nos dias atuais. Agora, é muito duro para um guia espiritual, é muito duro para um general ouvir do Criador que eles não vão entrar na terra prometida, que eles não receberão a sua herança, que eles não receberão a sua bênção, que as suas vidas não serão abençoadas em todos os segmentos, em todos os seus segmentos. É muito duro para um pastor ouvir isso. É muito duro para um guia espiritual ouvir isto. É triste demais. Mas este é o resultado. Este é o resultado, é o Deus de amor. É o Deus da justiça. É o Deus da bondade, é o Deus da benevolência, é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. Este é o resultado. Este é o resultado. Nós estamos numa igreja que só fala que Deus é amor, 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 Deus é amor. Que ele só é amor, ele não é justiça. Você quer ser abençoado? Examina a palavra de Deus. Você quer que as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus adentrem em todos os segmentos da tua vida? Consagre a tua vida. Peça força para Deus para obedecer a tua palavra. Peça força para Deus. Peça a Deus entendimento para ler a tua palavra e entender a sua palavra para que você possa obedecê-lo. Porque se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não pode obedecer a Deus. Porque mesmo conhecendo a palavra de Deus, a gente peca, a gente erra, a gente se precipita. Imagine sem conhecer a palavra, irmão. Quer ser abençoado? Obedeça e siga o caminho que Deus preparou para você. Obedeça e siga o caminho que Deus preparou para você. Eu sei que é um caminho tortuoso, é um caminho que causa dor, é um caminho que causa depressão, é um caminho que causa tristeza, é um caminho que causa angústia, é um caminho que traz tantos sentimentos ruins que fica até difícil mensurar aqui. Por quê? Porque é um caminho de um Deus, não é um caminho de um ser humano. Só que este caminho que ele nos colocou é o caminho que vai nos levar à santificação, é o caminho que vai nos levar à salvação, é o caminho que vai fazer com que as nossas vidas se enquadrem na palavra dele e assim, consequentemente, nós venhamos a ser abençoados por ele.
Se não for assim, irmão, ninguém verá a face de Deus. Que essa palavra possa falar com você, que essa palavra possa verdadeiramente entrar no teu coração, que essa palavra possa fazer você refletir sobre: você conhece a Deus? Você quer ser abençoado? Obedeça a Deus, começando pela leitura da palavra. E outra, você precisa fazer uma autoanálise. Como está a tua vida? Você está na igreja há quantos anos? Houve mudança de caráter? Você parou de mentir, você não trapaceia, você não engana. Tu está sempre ali de uma forma íntegra e verdadeira. Você não é um hipócrita, você é uma pessoa verdadeira. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.